Galera, é o seguinte, principalmente para quem é nostálgico, nada é pior do que querer comprar um console e não achar ou então procurar um game e não o encontrar para compra. Digo, encontrar consoles e jogos recentes não é uma tarefa árdua, mas no que se refere aos clássicos isso pode ser um problema já que eles não vêm sendo mais o foco da procura atual. E quando a demanda e o suporte são baixos, o interesse em comercializá-los também é. Só que ainda temos dois agravantes nessa situação. Um deles, por exemplo, é o fato de que no caso dos consoles existe um tempo limite até que eles possam continuar sendo fabricados, e isso dificulta a sua comercialização e consequentemente a sua compra. Só que o outro agravante acontece num cenário bem diferente, que é o de você conseguir encontrar o console ou o jogo clássico que você tanto procura, mas quando acha, ele é super valorizado como um item raro e acaba tendo um preço mais alto do que até mesmo os jogos ou videogames recentes. No caso dos jogos, existem diversas sagas que fazem isso, e por parte dos consoles, é um cenário bastante associado à Nintendo. Mas o ponto é que para resolver tudo isso, existe o que conhecemos como emulação. A emulação permite você rejogar o jogo de um console numa plataforma completamente diferente, o que por sinal acaba sendo um cenário que favorece a galera que está acostumada a guardar seus jogos de gerações antigas, e isso é muito bom. Um exemplo claro disso e que ajuda a gente a desmistificar esse raciocínio é que é possível jogar os jogos clássicos do primeiro Xbox nos Xboxes mais recentes usando o seu disco, e inclusive em alguns casos nem em mídia digital eles são encontrados nas plataformas mais recentes, e você precisa obrigatoriamente desses discos para execução, valorizando muito a galera que guarda esses jogos. Só que essa é apenas uma das vertentes da emulação e existem muitas outras que são extremamente curiosas. Algumas são transformadoras, outras conseguem apresentar um certo perigo para as desenvolvedoras, e as últimas trazem liberdade e funcionam como uma máquina de fazer dinheiro fácil, para colocar em pratos bem limpos aqui. Mas o fato é que ainda é um conceito bastante curioso, e isso é o que importa. E hoje a ideia é a gente ver o que tanto é possível fazer dentro de todas essas vertentes e por que uma delas pode desagradar algumas desenvolvedoras ou não, algo que por sinal envolve o fator financeiro e técnico, sendo esse último mais interessante para a gente poder comentar aqui no canal, né? Afinal, qual o comportamento de um game em uma plataforma que não é a sua de origem, e como ele se executa em um local que não foi para o qual ele foi concebido na sua programação. Enfim, tem muito que a gente precisa conversar hoje, mas claro, antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então agora vamos entender um pouco mais do que a emulação proporciona. Na prática, o conceito de emulação basicamente consiste em se aplicar em uma plataforma um conjunto de instruções para que ela seja capaz de executar um game que foi projetado para um outro console. Nesse conjunto de instruções, a grosso modo, a aplicação só precisa fazer o jogo pensar que ele está sendo executado no seu console de origem. Essa, é claro, é só uma forma brusca de se explicar um conceito da programação para que os emuladores funcionem bem e vocês assim possam entender qual a lógica do negócio. Só que precisamos esclarecer uma das partes menos interessantes da lógica da emulação, que na verdade não tem nada a ver com a gente, mas sim com as desenvolvedoras. Com a chegada das remasterizações que precisaram obrigatoriamente trazer aprimoramentos leves nos visuais para o padrão de um jogo antigo, ter a possibilidade de emular um produto é desinteressante porque desvaloriza o relançamento dele enquanto remasterizado. Só que o contraste disso é que muitos desses jogos podem ou poderiam ser encontrados nas lojas virtuais desses consoles recentes, ou seja, encontrar jogos de gerações anteriores para compra em consoles atuais. E onde está o problema nesse cenário todo? O problema está no fato em que as remasterizações costumam ter um preço maior e nem sempre são bem retrabalhadas o suficiente para serem amparadas por um valor mais elevado, enquanto que jogos retrocompatíveis e que usam serviços de emulação para serem executados nos consoles mais recentes não são dos mais caros geralmente. Logo, se uma remasterização não é tão boa, mas é cara, por que não pensar em comprar a versão clássica do jogo numa nova plataforma? Só que, ao menos do lado dos consoles, essa foi uma questão levantada há pouco tempo, na verdade. E antes, isso não era necessariamente um problema do ponto de vista das desenvolvedoras. Mas foi com esse mesmo conceito que tivemos diversas possibilidades ainda olhando para o lado dos videogames e servindo de oportunidade para as empresas fazerem dinheiro. E essa é a grande realidade. Quer um exemplo disso? O PlayStation Classic. Aquele relançamento do primeiro console da
da Sony que vinha com jogos instalados no seu armazenamento. Todas aquelas versões eram emuladas, tendo sua principal crítica inclusive por conta do baixo número de títulos para serem jogados. No entanto, de qualquer forma, esse foi o conceito utilizado para a fabricação e comercialização do console, então foi uma oportunidade de vender. Indo além, podemos olhar para um exemplo mais nichado, que é a versão de Resident Evil Code Veronica do PlayStation 4, que desconsidera o remaster lançado para PlayStation 3 e aqui traz uma versão emulada do PS2 para compra no hardware de 8ª geração da Sony. E essa é só mais uma das possibilidades. E falando nisso, existem mais algumas se tratando de consoles e são elas que começam a mostrar os mistérios da emulação, e particularmente, acho que é o início do que pode ser a parte mais interessante do conceito. Seguinte, de início vamos usar o primeiro modelo do PS3 para falar sobre o assunto. Esse modelo não precisava de emulação porque ele tinha chips do PS2 nele que conseguiam reproduzir os discos dos jogos da geração anterior sem problemas. Mas durante um período a Sony, talvez por erro ou por marketing, disse que os jogadores não se importavam em jogar jogos antigos em uma geração nova, e por isso os modelos seguintes do console não viriam com os tais chips, fazendo com que a retrocompatibilidade direta não fosse mais executada a partir de então. O que pode ter acontecido por erro por parte da empresa na sua interpretação e visão de mercado, ou apenas para cortar custos da produção do console, algo que se tornou fundamental para diminuir seu preço e conseguir alavancar as suas vendas, diga-se de passagem. Só que entendendo o problema que foi causado, o PS3 começou a ser retrocompatível via software, ou seja, se você não tivesse o hardware que foi retrocompatível e por conta disso não lia seus discos de PlayStation 2, você podia baixar os títulos na PS Store que não costumavam ser caros e assim, através de software, conseguir jogá-los mais uma vez. E quando eu digo através de software, estou friamente me referindo a uma emulação, ok? Isso precisa ficar bem claro. Essa filosofia também foi passada para o PSP e PS Vita quando o assunto são os games de PS1. Ambos têm a capacidade de executarem os jogos da 5ª geração de maneira bem estável, usando uma emulação. Só que em linhas paralelas, também temos o curioso caso da retrocompatibilidade do Xbox, que honestamente dos consoles atuais não tem nada que a gente já não tenha comentado nesse canal, e é um serviço que a gente está sempre procurando enaltecer a Microsoft. Mas isso na verdade começou lá no Xbox 360. Ou melhor, começou com o primeiro Xbox, em que a primeira plataforma já se aventurava em executar mods de emulador para rodar consoles de outras empresas aqui. Mas oficialmente foi no Xbox 360 que, dentro da Microsoft, vimos o conceito se consolidar. Por isso, vamos falar sobre ele. O caso interessante sobre a emulação aqui é que você só precisava do seu disco do jogo original. A Microsoft foi dando um grande suporte através de atualizações que, para falar de maneira vulgar, serviam para aprimorar o emulador do console anterior no Xbox 360, e isso proporcionou com que um número extenso de títulos do primeiro console da empresa fossem retrocompatíveis no 360. Só que na verdade o mérito nesse feito está em destacar muito como toda a programação foi executada aqui, porque todo o hardware do Xbox 360 em nada se assemelhava ao hardware do Xbox original. Só para se ter uma ideia, enquanto o primeiro Xbox usava um chip gráfico da Nvidia, o 360 optou por um da ATI, e mesmo assim a emulação aqui era incrível. No entanto, na linha contrária desse raciocínio, se afastando da Microsoft, existiram algumas versões relançadas de jogos que emulavam os games originais em consoles muito mais fortes. Você basicamente pagava o preço cheio, só que mesmo assim não acontecia o que deveria acontecer, e por isso ele está sendo mencionado como a linha contrária do que a Microsoft fez. E o que deveria acontecer, você me pergunta? Vou te responder, mas antes a gente precisa deixar claro que, por outro lado, existiram jogos que faziam isso muito bem. Por exemplo, para justificar o fato de que você está pagando mais uma vez por um jogo antigo, alguns games da coletânea do Sonic traziam ele para uma nova plataforma e com aprimoramentos ainda. Mesmo que eles estivessem sendo emulados, dava para escolher filtros de TV de tubo ou até para deixar os pixels atualizados para os padrões atuais, fazendo com que a imagem ficasse mais cristalina. Algo incrível. Mas algo não tão incrível assim é ver a coletânea do Mario para Nintendo Switch, que traz versões emuladas de Mario Sunshine 64, em que apenas o Sunshine é adaptado para o padrão de 16:9 de tela, enquanto que seu irmão mais velho ficou com o padrão de 4:3. E bem, Nintendo Switch é um console recente o suficiente para dar conta de ao menos alguns dos recursos que emuladores de PCs trazem, né? Então acho que isso responde a nossa pergunta e automaticamente nos dá margem para a gente poder conversar sobre os emuladores de PC. Os emuladores para PCs estão entre nós há muito
muito tempo e continuam crescendo sempre. Parece que as atualizações não terminam nunca, mesmo que estejamos falando de um console do início dos anos 2000, como o Nintendo GameCube. Só que emular os jogos nos PCs sempre foi um trabalho árduo. O que acontecia porque tinha um trabalho por parte do dono do PC, que sempre precisou ter uma máquina com muito mais capacidade do que o console original para poder emular ele, e trabalho por parte dos desenvolvedores, que precisavam dar conta de fazer todo o trâmite da programação que a gente já entendeu como funciona. Então, durante muito tempo, os emuladores se concentraram bastante em consoles como Mega Drive, Super Nintendo e afins, porque quando eles se tornaram populares, o hardware da maioria das máquinas já era forte o suficiente para dar conta deles. O que não foi o caso de imediato com o GameCube e o Wii, por exemplo, que demorou muito mais tempo. E o PS2 nem se fala. O padrão do hardware que estava sendo exigido era muito alto na época que esses consoles estavam populares e já existiam os emuladores. Só que o que era alto há 10 anos não é mais atualmente. Ou seja, com o tempo as coisas foram ficando mais acessíveis, até que apareceu um novo nêmesis, que é o emulador do PlayStation 3. Emular o console requer uma super máquina e o emulador ainda está longe de ser bem otimizado. Mas o fato é que a emulação dá muita liberdade para o jogador e esse é mais um dos pontos que nós precisamos comentar. O jogo, quando roda em um programa, não está mais apoiado em uma arquitetura ou poder limitado de uma plataforma. O que vai definir o quanto você pode melhorar sua experiência visual com um game, levando em consideração o código base dele, é a máquina que você possui. E isso acaba dando margem para mexer na resolução de exibição, melhorando o tamanho de tela e contagem de pixels, resolução nativa que melhora o comportamento do jogo no trabalho de texturização por um padrão mais nítido e mais alto, além de aumento na taxa de quadros por segundo, uma maior qualidade na filtragem e a possibilidade de portar um padrão de 4x3 para 16x9. E não só isso, aqui existem outros recursos que envolvem salvar o progresso do seu jogo em qualquer momento ou lugar, cortar a tela de abertura do console caso você seja dos mais apressados, e para os jogos e consoles mais antigos você pode até pausar a sua gameplay. Onde o primeiro e o último recursos citados facilitam muito a gameplay de diversos games da década de 90, que usavam a falta deles como principal fator de dificuldade na época. Afinal, não dava para salvar o progresso e raramente existiam os checkpoints. Isso é o que dificultava muito a experiência, mas tenho certeza que deixou muitos games marcantes na cabeça de muita gente. Assim, os emuladores de PCs podem ser transformadores nos jogos, acreditem. E talvez seja interessante a gente ver eventualmente essas diferenças na prática. Mas e você? O que você pensa disso? Aliás, você costuma usar os emuladores? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.